A história de Stray começa simples, mas já te dá um soco de leve no estômago. Você é um gato, sim, um gato comum, sem superpoderes, sem fala, sem missão grandiosa. Você vive com outros gatos, parece natural, tranquilo, isolado da civilização. Tudo vai bem, até que você escorrega e cai literalmente num buraco profundo, numa cidade subterrânea que não tem mais humanos, só os restos deles. É aí que começa o jogo de verdade. Seu objetivo? Tentar sair dali e reencontrar outros gatos, só isso. Mas o caminho até lá é tudo, menos simples. Ao cair nesse mundo perdido, você acaba entrando numa cidade cheia de robôs. Só que não são robôs comuns. Eles imitam humanos, vestem roupas, têm casas decoradas, escrevem recados, pintam paredes, trocam ideia entre si. Eles foram criados para servir, mas com o sumiço da humanidade começaram a desenvolver uma espécie de cultura própria. Meio esquisita, meio triste. Eles vivem uma rotina que ninguém mais entende direito, como se estivesse tentando manter viva uma civilização que já morreu. Durante sua jornada, você conhece um drone chamado B12, que vira seu parceiro. B12 não é só um drone, ele é uma IA que guarda memórias de um humano. Aos poucos, ele vai se lembrando de quem foi, do que aconteceu com o mundo, te ajuda a entender que o que sobrou ali é só uma sombra da antiga humanidade. A cidade está isolada por uma cúpula, lacrada e esquecida. Os robôs vivem ali apenas como fantasmas de uma era passada. E o pior, existem criaturas chamadas Zurks, criadas originalmente para comer lixo, mas que agora devoram qualquer coisa viva, inclusive você. O jogo vai te levando por bairros diferentes dessa cidade, dos becos sujos da cidade morta até os lugares mais organizados como Beach Town. Cada área tem um pedacinho da história desse mundo quebrado. Você encontra robôs que ainda têm esperança, outros que desistiram e alguns que nem sabem por que continuam tentando. No fim, com a ajuda de B12 e de outros robôs, você consegue abrir a cidade e voltar à superfície. Mas B12 se sacrifica no processo, e você, sozinho, sobe e caminha para fora da cidade, sem final épico, só luz, silêncio e a sensação de que algo terminou, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Agora vamos falar sobre o que Stray realmente provoca, porque esse jogo não é só sobre o que acontece, mas sobre o que você sente enquanto joga. Primeiro de tudo, a vibe de Stray é diferente de quase tudo que já saiu no mundo dos games. Ele é um jogo silencioso, lento, cheio de momentos que nada acontece, mas esse nada é o que mais te pega. A solidão é quase um personagem, e isso bate diferente. Você é um gato pequeno, andando por prédios enormes, ruínas tecnológicas, túneis escuros. O mundo à sua volta já quase não é feito para você. Os humanos sumiram. Os robôs continuam vivendo como se ainda precisasse manter as aparências. É uma cidade cheia de detalhes, mas vazia de sentido. E o mais louco é como tudo isso é bonito. O jogo é visivelmente incrível. A iluminação em neon, os ambientes cheios de poeira e lixo eletrônico, as texturas das paredes quebradas, as plantas crescendo entre os escombros, tudo é em um charme triste, tipo beleza de coisa abandonada. Esse contraste entre beleza e desolação é o coração de Stray. Ele te faz andar por lindas ruas e tristes ao mesmo tempo. A cidade parece viva, mas está morta por dentro. Você vê pôsteres de eventos que nunca vão acontecer de novo, luzes que se acendem para ninguém, casas decoradas para ninguém morar. É como visitar um mundo onde tudo parou, mas o cenário ainda insiste em funcionar. É aí que entra uma reflexão muito louca. Por que as coisas continuam quando não tem mais ninguém olhando? Os robôs seguem rotinas humanas. Eles cozinham, dançam, tocam instrumentos, têm problemas existenciais. Mas para quê? Eles não precisam comer, não precisam dormir, não precisam de arte. Mas fazem tudo isso porque foram programados para imitar. E agora não conseguem parar, não sabem ser de outro jeito. Isso bate forte com a gente, porque é fácil olhar e rir dos robôs. Mas será que a gente também não vive no automático? Fazendo coisas só porque sempre foi assim? Sem pensar se ainda faz sentido, repetindo padrões antigos, tradições que já perderam o motivo original. Stray encara isso sem dizer uma única palavra. Você só sente, você observa, você pensa. E aí tem o gato, o protagonista mais puro que um jogo poderia ter. Ele não tem passado, não tem planos, não entende o que está acontecendo. Ele só quer sair dali, mas mesmo sem entender, ele age. Ele ajuda, ele se conecta. Isso é muito simbólico. Um gato representa o agora, o instinto, o movimento,
enquanto os robôs representam o passado, a memória, a tentativa de segurar o que já não existe. É uma metáfora bonita e pesada ao mesmo tempo. E não dá pra esquecer dos Urks. Eles são o caos, foram criados pelos humanos para limpar a sujeira. Só que a humanidade foi embora e mais ninguém controlou eles. Então eles viraram monstros. Isso é uma baita crítica também. Quantas vezes a gente cria soluções que viram problemas porque ninguém pensou no depois? Eles representam um colapso. Isso acontece quando largamos tudo na mão de sistemas automáticos sem responsabilidade. Agora pensa na jornada inteira. Você começa perdido, vai encontrando aliados, descobre verdades pesadas, perde o único amigo que entende sua missão e no fim volta para a luz, porque não salvou o mundo, mas porque seguiu em frente. Isso por si só já é uma baita tema. Seguir em frente, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber se vai dar certo. Só continuar, porque parar não é opção. O final do jogo não tem grandes revelações. Não tem créditos explosivos, você sai da cidade. E isso deixa um vazio, um silêncio desconfortável, mas que faz total sentido, porque Stray é um jogo sobre o silêncio, sobre o que fica quando tudo se vai, sobre o que sobra quando o sentido desaparece. Talvez o jogo esteja te perguntando o tempo todo: se o mundo acabasse hoje, o que ainda faria sentido? Se ninguém mais estiver por perto, você continuaria fazendo o que faz? Stray é curto, mas te acompanha por dias depois de terminar, porque ele não quer te impressionar com batalhas ou gráficos exagerados. Ele quer te fazer sentir, quer te deixar em silêncio, olhando pra tela, pensando na vida, pensando em rotina, em memória, em futuro, em instinto, em continuar andando mesmo no escuro. É só um jogo com um gato, mas talvez seja também um espelho.